Muito bem, então gente, olha só, como introdução aqui eu coloquei um texto de Efésios 4:11 até o 12, que diz o seguinte, que ele mesmo concedeu, ele quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Para que ele concedeu esses 5 ministérios? Com vistas ao reto ordenamento dos santos, para que cada um desempenhe o seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Tá? Então, gente, olha só, Jesus Cristo, ele concedeu para a igreja, ele levantou, ou quer levantar, esses 5 ministérios com um objetivo claro. Eles são diferentes, mas os 5 têm o mesmo objetivo. Qual é o objetivo desses 5 ministérios diferentes? O reto ordenamento dos santos. O que é reto ordenamento dos santos? Vamos primeiro entender o que é santo. Santo não é a imagem dos católicos. Santo é uma pessoa que foi separada do mundo para o evangelho. Ou seja, somos nós. Tá? Separada do mundo não geograficamente, interiormente. Né? Culturalmente, nosso estilo de vida é completamente diferente do mundo, mas a gente não saiu do mundo, a gente continua convivendo com as pessoas, certo? Então, somos nós os santos. Agora, Deus, Jesus Cristo, ele concedeu esses 5 ministérios para reto ordenar os santos. O que é reto ordenar? É treinar, capacitar, equipar. Então, os santos que somos nós, precisamos ser equipados, precisamos ser treinados. Para quê? Para que cada um desempenhe o seu serviço. Ah, mas no reino de Deus a gente tem que ser treinado para trabalhar, para servir? Tem. No reino de Deus a gente não vem só para receber, a gente vem para ser curado e curar, a gente vem para receber e dar. A gente vem para aprender e ensinar, tá? Então, essa reunião aqui, como é uma reunião dos discipuladores, ou seja, é alguém que já está dando, é alguém que já está oferecendo, é alguém que já está servindo, então é muito propício esse treinamento, essa capacitação que a gente precisa receber para a gente funcionar bem na igreja que a gente hospeda na nossa casa. Amém? Amém. Tá claro até aqui? Maravilha. Você já está com sono? Muito bem. Então vamos aqui para a página 2. Gente, ó, eu tô gravando aqui porque eu vou usar esse material, tá? Mas não fiquem intimidados por causa disso. Podem interromper, comentar, fazer observação, perguntar, tá bom? Tranquilo. Então, antes da gente entrar no ponto número 1 aqui, ó, eu coloquei o texto de Mateus 28:19, que é o texto base para a construção do nosso raciocínio aqui de hoje, tá? É o texto que Jesus disse para fazer discípulos. E quando ele disse para fazer discípulos, ele disse que depois de batizar essas pessoas, a gente tem que fazer o que com elas? Ensinar a guardar todas as coisas que ele ordenou. Então, você batizou as pessoas que estão na sua casa. E essas pessoas, esse grupo que se reúne na sua casa, essa igreja que você hospeda na sua casa, agora eles precisam ser ensinados. Depois do batismo, eles precisam ser ensinados. O que você vai ensinar para eles? A guardar todas as coisas que Jesus ordenou. É isso que eles têm que aprender. É isso que os discípulos precisam aprender. Aprender a guardar o que Jesus ordenou. Gente, o que é guardar o que Jesus ordenou? É memorizar? Não. É praticar.
Essa palavra aqui, guardar, significa praticar. Então a gente ensina para que eles pratiquem. Tá? Obviamente, nós discipuladores também somos discípulos e também temos um discipulador, também temos um grupo caseiro, também estamos aprendendo para praticar e ensinar. Amém? Maravilha. Então, você viu que eu grifei aí, todas as coisas, nesse texto de Mateus 28:19, que Jesus disse para ensinar os discípulos a guardar, praticar todas as coisas que Jesus ensinou, todas as coisas que Jesus ordenou. Tá, mas aí a pergunta que fica flutuando no ar é: quais são todas as coisas que Jesus ordenou? Se a Bíblia vai de Gênesis a Apocalipse, olha o tamanho da Bíblia. Se a Bíblia vai de Gênesis a Apocalipse e é uma biblioteca infinita de versículos, quais são então todas as coisas que Jesus ordenou? Em outras palavras, o que nós temos que ensinar para os discípulos que estão na nossa casa? É a Bíblia inteira? Não, não é a Bíblia inteira. Ah, Márcio, então nós não precisamos ensinar a Bíblia inteira para os discípulos que estão na nossa casa? Não, não precisa. Gente, já pensou se a sua função fosse ensinar a Bíblia inteira para os discípulos? Quantos anos você precisa viver aqui no planeta Terra para ler, aprender, praticar e ensinar a Bíblia inteira? Será que uns 10 mil anos? 10 mil é muito, 5 mil. Que seja 1000. A gente não vai chegar nem nos 500 anos. Como que a gente não tem tempo hábil aqui no planeta Terra para ensinar a Bíblia inteira? Então nós não precisamos ensinar a Bíblia inteira para os discípulos. O que a gente vai ensinar então? Quais são todas as coisas que Jesus ordenou? Para a gente chegar nessa resposta, a gente precisa entender a diferença daquilo que é útil e daquilo que é indispensável. Olha só, gente, é útil conhecer e contar quantos reis teve Israel? É útil, mas não é indispensável. É útil estudar profundamente os juízos de Deus contra a Babilônia? É útil, mas não é indispensável. É útil a gente estudar aquelas genealogias? É útil, mas não é indispensável. É útil a gente estudar profundamente todos os detalhes do templo que Salomão construiu? É útil, mas não é indispensável. Então a gente precisa saber a diferença daquilo que é útil e daquilo que é indispensável para a gente responder essa pergunta. O que eu tenho que ensinar para os discípulos que estão na minha casa então? Somente aquilo que é indispensável. E a gente precisa entender que a Bíblia, como eu escrevi nesse segundo parágrafo aí, é uma biblioteca infinita. Se a gente pegar um versículo do Velho Testamento, fazer uma combinação com o versículo do Novo Testamento para produzir um sermão impactante. Fazer isso vai fazer com que esse ensino ele não termine nunca, ele vai ser infinito. E a gente vai cair no erro até involuntário, de fazer um entretenimento com a igreja por anos e muitos anos sem fim, sem ensinar à igreja aquilo que indispensavelmente os discípulos precisam aprender. Já pensou se nos grupos caseiros, no domingo, eu fico me dedicando a fazer uma combinação de um versículo do Velho Testamento com um versículo do Novo Testamento para eu promover uma boa reunião impactante, para que os irmãos saiam dizendo: uau, a palavra foi bênção hoje. Vai ser infinito.
Mas isso não é nenhuma garantia que nós estamos ensinando os discípulos aquilo que eles precisam indispensavelmente aprender. Se a gente não definir isso, a gente corre até o risco de ficar 1 hora pregando, ensinando sobre se Adão tinha umbigo, se em Gênesis 6 foram os anjos que desceram para ter relações sexuais com as filhas dos homens, por isso que precisa usar véu em Coríntios. E a gente vai fazendo essas combinações sem fim, que criam assim até alguns conceitos profundos e impactantes. Mas isso não é nenhuma garantia que nós estamos ensinando aquilo que Jesus ordenou, ou aquilo que os discípulos precisam indispensavelmente aprender. Então a gente precisa ir afunilando, né? Eu digo que esse funil, ele tem 4 níveis. Existem coisas boas, existem coisas interessantes, existem coisas importantes, existem coisas indispensáveis. Então a gente precisa objetivamente ir naquilo que é indispensável. Se a gente ficar muito na margem das coisas interessantes, teologias, conceitos, sermões, daquilo que é bom e interessante, a gente não vai ensinar objetivamente aquilo que os discípulos precisam aprender, que é um conteúdo indispensável. Já pensou se eu fico aqui 1 hora numa quinta-feira, 8 horas da noite, todo mundo cansado, e eu fazendo aqui um estudo das genealogias de Abraão, Isaac e Jacó? O que isso vai mudar no seu relacionamento com o seu cônjuge? O que isso vai mudar na sua comunhão com Deus? O que vai ajudar a curar a sua alma? O que vai ajudar a encontrar o seu dom? O que vai ajudar nisso você a fazer discípulos? A viver em santidade? Então nós precisamos ter bem claro o que Jesus ordenou. São coisas indispensáveis, muito mais do que úteis, são indispensáveis. Amém, meus irmãos? Amém. Muito bem, então a gente com isso vai para a segunda pergunta. Então, afinal de contas, qual é esse conteúdo indispensável que os discípulos precisam aprender? Aí nós então definimos um corpo doutrinal, um corpo de ensino que seja finito, ou seja, ele tem que ter começo, meio e fim. Ele não pode ser infinito, ele tem que ser finito. Por exemplo, Paulo tinha isso tão claro na mente dele que em Atos 20 ele disse que ele ensinou todo o desígnio de Deus para a igreja em 3 anos, em Atos capítulo 20. Ou seja, quem ensina algo infinito em 3 anos? Se é infinito, não dá para esgotar em 3 anos. Tá? E Paulo, ele tinha ensinado todo o conselho, todo o desígnio de Deus em 3 anos. Isso está lá em Atos capítulo 20, versículo 31. Amém, gente? Amém. Tá claro? Sim ou não? Sim. Você está aqui? Ou você já está lá no travesseiro? Maravilha! Então, nós precisamos ter clareza desse corpo doutrinal que seja finito, ou seja, tenha começo, meio e fim. Aí, olha só, os irmãos da Argentina, os irmãos de Porto Alegre, na busca de definir isso, eles facilitaram muito a nossa vida. Por quê? Porque eles elaboraram um material que ali tem esse corpo doutrinal finito que tem começo, meio e fim. Que a gente pode até montar esse kit com esses 4 livretos aqui, ó. O fundamentação, o edificação,
o cura da alma e os dons e ministérios. Aí já tem esse corpo doutrinal finito, que tem começo, meio e fim, que é indispensável e suficiente para levar um discípulo da sua recém-conversão até a sua maturidade na fé. Poucas coisas, bem aprendidas, bem praticadas e bem ensinadas. É o arroz com feijão bem feitinho, é o básico bem feitinho. Então, gente, o que a gente precisa fazer? Fazer o arroz e feijão bem feitinho. Nos dedicar ao básico bem feito. Se na igreja da casa o básico for bem feito, meus irmãos, é suficiente para que esse discípulo alcance a sua maturidade na fé e não se perca no caminho. É suficiente. Amém, meus irmãos? Amém. Maravilha. Gente, vocês já têm acesso a esse livreto aqui, Fundamentação, sim ou não? Sim. Obrigado. Eu tenho um sobrando lá, se tiver. Aí, ó. Se precisar. O Anderson tem sobrando, tá? Quem não tiver, no site da igreja em Porto Alegre tem. De repente, a gente poderia... era o Paulinho normalmente que fazia os pedidos, né? Mas agora ele está meio off. Né? Então, de repente, a gente poderia ver com outro irmão para fazer isso para nós. Tá? Então, se algum de vocês precisar de algum desses livretos aqui, o Fundamentação, o Edificação, o Cura da Alma ou Dons e Ministérios, manda mensagem lá no grupo que a gente define alguém para poder fazer esse pedido lá no site de Porto Alegre. É baratinho esses livretos aqui, esse material. Acho que o Fundamentação e Edificação dá pra baixar. Ah, é? Dá pra baixar. Ah lá, tá? Dá até para baixar. Tá? Mas Márcio, então o que tem nesse Fundamentação, Edificação, Cura da Alma e Dons e Ministérios? No Fundamentação, nós temos ensinos indispensáveis como o propósito eterno de Deus, quem é Jesus, o novo nascimento, porta, caminho e alvo, o que é arrependimento, o que é batismo, quem é o Espírito Santo, a ceia, a vida em comunidade. Os fundamentos lá de Hebreus 6, elementares. Tudo isso, gente, é coisa que a igreja precisa aprender. Então a gente não precisa inventar. Nós precisamos ser fiéis. Não precisamos ficar preocupados em produzir sermões. Nós precisamos estar preocupados em ser fiéis ao que Jesus ensinou. O que tem nesse material aqui? Edificação. Tem lá falando sobre a função do cônjuge, o matrimônio é indissolúvel, criação de filhos, administração de finanças. Tudo isso, esses discípulos que estão na sua casa precisam aprender. Então, olha para a igreja que está na sua casa com essa lente aqui, ó. Essas ovelhas que estão aqui na minha casa, eles precisam aprender propósito eterno de Deus, quem é Jesus, novo nascimento, porta, caminho e alvo, arrependimento, batismo, quem é o Espírito Santo, ceia do Senhor, vida em comunidade, a natureza original da igreja, senhorio de Cristo, função dos cônjuges, função do marido, função da esposa, criação de filhos, administração de finanças. É com essa lente que você tem que olhar para as ovelhas que estão na sua casa. Então você vai olhar para essas ovelhas e vai escanear eles assim, ó. Ele sabe qual é o propósito eterno de Deus? Sabe quem é Jesus? Está ansioso buscando novidade ou sabe porta, caminho e alvo?
vai escaneando. Sabe qual é a função do marido? Sabe qual é a função do cônjuge? Sabe criação de filho? Sabe quais os textos que dá direção para ele como criar filhos? Sabe administrar finanças? Ou ele não tem nem sequer uma planilha para administrar as finanças? E aí fica ansioso buscando YouTube para dar um sossego na minha alma ansiosa. Aí fica exposto e vulnerável a entrar um monte de heresia e por aí vai. Fora o déficit no seu caráter, que não está sendo formado com aquilo que Jesus ensinou. Então, meus irmãos, a gente precisa olhar com essa lente para as ovelhas que estão na nossa casa e dar uma escaneada neles. Opa, achei um fiozinho solto, é o fiozinho da função dos cônjuges. Eu preciso ir lá no edificação, buscar o Senhor, ler os textos e ensinar isso para esse casal que está aqui. Aí você dá uma escaneada na ovelha que está lá na sua casa, você vê outro fiozinho solto, assim, ó, aí você puxa, ele não está administrando as finanças. Eu preciso vir aqui, ó, no livreto edificação, aprender o básico, feijãozinho com arroz. Qual é os versículos básicos? É esse aqui. Irmão, vamos sentar, vamos bater um papo aqui, ó. Vamos ler a palavra junto. Você vai praticar isso aqui porque o Espírito Santo está com você. E você vai conseguir praticar. Eu vou te ajudar. Feijãozinho com arroz básico, bem feitinho. Aí sim. Eu falando feijão com arroz, foi comprar um carro. Aí ele mandou uma mensagem para o tem como trocar ideia e tal, você me dá um conselho, estou tentando comprar um carro. Aí chegou o Ederson, meu pai, dá uma comigo, você já vendo como é que é, tal, pegando uma cesta, que já você vai ter filho. Aí ele contou, sentando, contou tudo. Falei, beleza, pega um papel agora. Coloca aí, quanto você ganha? Quanto está dando mecânica? Soma, tanto. Quanto você paga de água? Quanto você paga de luz? Quanto você paga de celular? Quanto você paga disso? Soma tudo. Somou? E aí? Eles chegaram à conclusão, não cabe o orçamento. Eu falei, detalhe agora, cabendo ou não cabendo? Você está pagando aluguel, você não tem onde morar. Você não tem onde morar e está preocupado em comprar um carro. Você pensa bem. Eles chegaram à conclusão que não dá para comprar carro. E aí aplicou um fundamento. Qual? Deu uma tarefa para eles. E estou todo mês perguntando. Você vai fazer uma poupança. Nunca não guarda dinheiro, eles não tem dinheiro. Aí ele começou a guardar no mínimo o valor da parcela do carro. Olha lá, guardando, todo mês está guardando. Porque daqui 2 anos você vai ter um dinheiro para dar entrada numa casa. Oh, Jesus. Sossegou a alma dele. Arroz com feijão, que o pessoal não faz. Arroz com feijão bem feito. Imagina se esse arroz com feijão tivesse sido bem feito. Aí o discípulo ele fica lá naquela ansiedade, né? Quero comprar carro. Ele não tem virilidade o suficiente para resistir ao seu sentimento. Aí ele vai lá e compra. E aí ele se enfia num buraco financeiro. Aí que cabeça que ele tem para vir na reunião e prestar atenção na palavra que está sendo pregada? Com dívida, com empresa ligando para ele 3 vezes. Quem tem, gente? Não tem cabeça para isso. Não sei se você sabe, mas a dívida é um dos maiores ladrões de energia psíquica. O cara que está com dívida não consegue se abrir para aprender uma coisa nova. É muito difícil. Aquela dívida incomoda, perturba. Eu falo assim, pela minha experiência, né? Que passei até por um curso que exige cálculo e tudo mais. Só que, em específico, a finança, ela é muito deficiente no Brasil. Eu acho que isso é um mal que pega todos os brasileiros. E a gente vem, né, na hora que entra pro reino de Deus, entra com uma herança muito ruim, né, que é essa herança consumidora ao extremo. O mundo capitalista está aborrecente, né? Vamos falar essa palavra, aborrecente, porque eu recebo ligação o dia inteiro, a gente querendo vender plano, vender tudo que... E hoje, com essa crise de ansiedade e tudo mais, a gente acaba
indo para outros caminhos. E eu acho que isso aí é um dos pontos de partida, né, para até começar com você. Que é o maior problema que eu vejo na casa dos brasileiros. Até quem tem muito. O pai da Gabi é um exemplo, por exemplo, ganha bem mesmo. E some o dinheiro. Não tem controle financeiro nenhum. Então, Pois tema é. E hoje, assim, eu achei que seria até legal um dia pegar, no geral, assim, na igreja, pegar e abordar esse tema. Inclusive, eu até acho que eu lembro, você está falando que eu lembrei que eu prometi uma vez que eu ia abordar, não consegui até hoje. Mas é muito importante, porque tem uma estatística que diz que 80% do problema das pessoas que estão no culto de domingo não é demônio, não é espiritual, é financeiro e emocional. Exatamente. Mas o Rafa, parte de financeiro, trabalhou comigo com a Lê, lá atrás. Eu agradeço para mim do Rafa que até hoje a Lê anota tudo que é gasto, é tudo anotado, tudo marcado, tudo ali em cima da risca. Falta 10 dias para acabar o mês, aí ele fala, ó, já tem mais ou menos a base que nós vamos ter que pagar. Tem isso, tem aquilo, tem isso, ó, já não está no limite, não pode gastar mais. Breno, bora, para por aqui. Então é muito importante, o Rafa ensinou isso, anote tudo que você tem, tudo que você compra, tudo. Nota o que você tem para pagar. Acho que todos já foram ensinados a anotar. Eu lembro de um dia que ele levou a gente, vamos lá que... Aí ele foi lá e falou, vamos falar de finanças hoje e tal, sentou. Aí eu lembro que eu voltei para casa com 20 e poucos mil de dívida, que ele estava fazendo o plano com o Iago e eu acabei fazendo comigo. No dia. Serviu mais para mim do que pro Iago. Foi o mesmo dia que aconteceu com o Matheus. Eu absorvi tudo, né? Então uma parede na minha frente, né? Nossa. Aí eu voltei em casa com toda a minha dívida calculada. O negócio não é por aí, não. É o que eu falei, né? Por uma nota da boa, eu ganho dobro juntando 6 com a esposa. Eu ando com um carro que é um pedaço, né? Não é assim as coisas, não é vai fazendo, não, cara. Não é assim, não. Eu falo pra você, assim, de cara, porque os meus pais sempre foram bem financeiramente e eu nunca tive lição nenhuma de, cara, eu gastava de qualquer jeito, eles também gastou a vida inteira de qualquer jeito. Então, eu acho que assim, você aprende a fazer cálculo, sabe fazer bastante coisa, mas a finança em si é uma área específica, né? Ela foge, ela é além do cálculo, ela é um controle emocional, ela é muita coisa boa. Pois é. Amém, meus irmãos? Então, olha só, a gente vai perceber que esses 4 materiais aqui, a gente vai ter que dominar eles. Porque aqui tem esse básico bem feito. Esse básico que precisa ser bem feito. O outro material aqui, ó, cura da alma, para mapear as feridas do passado do discípulo e aplicar os pilares da libertação para que ele seja livre das suas dores emocionais, tá aqui, ó. O discípulo, todos os discípulos têm pelo menos um dom, eles precisam encontrar o dom deles. Tá aqui, ó, no Dons e Ministérios. Tá? Então, você vai perceber que você, discipulador, vai precisar dominar esse material aqui. Você, discipulador, é o responsável por ensinar as ovelhas que estão na sua casa a administrar as finanças dele. Não terceiriza isso para ninguém. Você, discipulador, é o responsável por ensinar o discípulo a ser semelhante a Jesus. Não terceiriza isso para o presbitério no culto de domingo. Você, discipulador, é responsável por ensinar os casais que estão na sua casa a exercer cada um o seu papel. Não terceiriza isso para a reunião dos casais. Você, discipulador, é responsável por ensinar
o discípulo a encontrar o dom dele. Não terceiriza isso para a reunião de segunda-feira aqui, da terceira segunda-feira do presbitério. Entende? Você, discipulador, é responsável por formar. Você gerou, agora tem que cuidar. Gerou, tem que cuidar. Exatamente. Então você é responsável por formar o discípulo nesse feijão com arroz aqui, ó, nesse básico aqui. Você é o pastor desse discípulo, não é o presbitério. Tá? A gente vai chegar nesse ponto aqui para entender que o púlpito não é a ação principal para a formação do caráter dos discípulos. Impossível. A gente vai chegar nesse ponto aqui. Tá? Mas a gente precisa assumir essa responsabilidade sem terceirizar a formação nessas áreas aqui, ó, para os pregadores do YouTube. Não terceiriza, não tem problema assistir. O problema é terceirizar para eles. Entende? Porque os pregadores do YouTube, eles não vão conseguir aplicar isso no discípulo que está na sua casa. Sabe por quê? Porque os pregadores do YouTube nem sabem que a gente existe. E se a gente mandar uma mensagem para eles na caixinha do Instagram, eles não vão nem ver, não vão nem responder. Então, quem vai ter que ensinar e aplicar somos nós, porque a gente conhece esses discípulos, conhece, anda junto com eles, entende? Então, não terceirize o serviço, nós somos responsáveis pela vida deles. Amém, meus irmãos? Agora, gente, olha só. Esses 4 materiais aqui, ó, é o básico, é o feijão com arroz. Você fazer esse feijão com arroz bem feitinho na vida dos discípulos, eles estão com alimento suficiente para chegar na sua maturidade e ser uma pessoa firme na sua fé. Suficiente. Tá? Agora, é verdade que nós podemos agregar um conteúdo aqui com os livros. Por exemplo, os livros do Dani Souza, os livros do John, os livros do Asaf, os livros do Jorge Mitian. Senhorio de Cristo, depois da Bíblia, é o primeiro livro que o discípulo precisa aprender, né? Ler. O Senhorio de Cristo. Tá? Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, o nome do livro. Né? Depois da Bíblia, esse é o primeiro que vai lançar um fundamento para edificar muita coisa em cima, tá? Então, os livros do Jorge Mitian, né? De repente até o meu livro ali, ó, ajuda nisso também. Eu dediquei um capítulo do meu livro só para abordar isso aqui que nós estamos falando hoje. Você não lembra, tá lá, né? O livro do Márcio Tosta, tá? Então, conteúdo para agregar a isso daqui nós podemos fazer, por exemplo, um livro muito recomendado é o Projeto do Eterno do Jorge Mitian, que ele organizou em porções semanais que dá para você trabalhar no grupo caseiro. Tá? Então, tenha, meu irmão discipulador, companheiro de ministério, por favor. Isso precisa entrar no teu radar e nunca mais sair. Por favor. Tá? A outra observação aqui nesse ponto número 2, acho que eu só vou até o 3 e eu encerro, tá? Outra observação importante aqui, ó, nesse ponto número 2 é a preocupação de passar a essência e não a estrutura. O que eu quero dizer com isso? Olha só o perigo que a gente corre. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas olha só. O Toninho que passou para mim, eu vou pegar essa vamos chamar essa raiz aqui, tá? Porque é onde foi várias gerações. Então, o Toninho passou para mim, que passou para o Brás, que passou para o Thiago, que passou para o Jadson, que passou para o Paulinho, que chegou lá no William.
O William, acho que é a 7ª geração minha aqui, lá na ponta. Olha o perigo de acontecer um telefone sem fio aqui, ó. De passar a estrutura ao invés da essência. Então, por exemplo, eu chego para o Brás, quando ele estava solteiro, eu falo, Brás, vamos aprender sobre critérios para o namoro cristão. A palavra de Deus diz isso, é aconselhável assim, me preocupo em passar toda a essência. Aí lá no William, chega a seguinte informação, não pode namorar, aqui não pode namorar. Não, peraí, não é que não pode namorar, gente, não é isso. Entende? Então é perigoso acontecer isso daí, tá passando a estrutura ao invés da essência. Eu não estou falando que acontece, eu só estou usando esse exemplo, por favor, os irmãos são fiéis na transmissão da essência, tá? Mas existe esse risco? Existe. É por isso que nós precisamos saber o básico, o feijão com arroz, a essência do feijão com arroz, e não ficar passando a estrutura, né? Então, por exemplo, o William está lá na Duratex trabalhando, aí vem alguém e pergunta assim para o William, ô William, de que igreja você é? Ele fala, não pode pôr nome, porque o Márcio não deixa pôr nome. Não, peraí, gente, como assim o Márcio não deixa pôr nome? Que papo é esse? Que estrutura é essa? Essa não é a essência. Qual é a essência? A natureza original da igreja não tem nome próprio. É só igreja, ponto final. A única distinção que a Bíblia faz de igreja é geográfica. A igreja que estava em Jerusalém, a igreja que estava em Antioquia, a igreja que estava em Éfeso. E ela manteve isso durante 16 séculos. Só depois da reforma protestante que o pessoal começou a botar placa em nome. Então a gente tem que tomar cuidado, não é falar, não pode. Não, peraí, não é que não pode. Você está transmitindo a essência na sua resposta? Ah, não dá tempo, chama para tomar um café. Você quer passar uma essência para ele no trabalho? Chama para tomar um café depois. Passa a essência. Então, nós precisamos ser cuidadosos, por favor. Nós precisamos ser cuidadosos em passar a essência. Ah, não foi batizado, não pode tomar ceia. Aqui não pode. Não, peraí, gente, que papo é esse? Qual é a essência? Quais são os textos? Você entendeu a essência da revelação da Páscoa e da ceia? Da ordenança da Páscoa e a circuncisão que acontece no batismo, para a gente participar da nova aliança? Está passando a essência ou está passando a estrutura? Não é que pode ou não pode. O Brás não deixa, o Thiago não deixa. Não é isso, gente. Passa a essência. Ah, mas não dá tempo, chama para tomar um café. O Brasil não deixa comprar carro. É exatamente isso. Exatamente isso. Nesse exemplo aí... O pai dele vai comprar carro com ele, já não conseguiu. A lei já foi uma vez. Ah, mas ele chegou até compartilhando. Pra você ver, o Rafa, ficamos 2 ou 3 anos para comprar um carro. E ele falou, não, vocês têm estrutura, pode comprar. Eu assim embaixo. Rafa, mas vamos esperar um pouquinho. E vai, beleza, vai. Quando vocês estiverem paz, porque eu acompanho vocês. E foi, eu comprando aí. Só que ele fala, ó, é assim. Então, uma vez vocês iam comprar um carro. Não, outra vez. Foi lá em casa. O carro, era seu pai. Chegou e ia comprando um carro. Apareceu facinho, vou pegar. Vai estar Oportunidade. Oportunidade, tava parado. Tá, vai estar facinho. Eu falei, só que alguma coisa, assim, você estava orando ou apareceu a oportunidade? Não, apareceu a oportunidade. Vocês não é Deus. Eu tava força aí, né? Tava empolgado. Comprando do dia pra noite, tava cheio de planos, cheio de que eu ia fazer, de repente parece um carro na minha frente, eu vou comprar. Como assim? Cara, não tava nos planos, você demorou por isso. Tipo, compra o carro igual um pacote de bolacha. Falei pra ele, Foi aí que eu falei. Cara, você não estava orando, você não pensou nada. Você tinha um monte de plano até onde, de repente você apareceu na minha frente com um carro. A vida não é assim não, meu Deus. Né? Graças a Deus que tem orelha puxada, né? E se é gente que a gente sabe que não pode ouvir, você fala, segue seus caminhos, não dá, vou comprar, beleza. Esse carro vende mais que o carro de piquinho. Aí começou a calcular os problemas. Ó
ó o risco. Aí o Mateus, ele faz um discípulo, aí aquele discípulo, ele quer comprar um carro. Aí o Mateus, não pode, cara, o braço não deixa. Aí esse discípulo faz outro discípulo e passa. Velho já, ele não gosta. Aí esse discípulo do Mateus faz outro discípulo e passa, ó. Você não compra carro, cara. Aí, assim, brincadeira, quarto domingo de manhã, eu fui na minha mãe, a Carlene, pra fechar o carro. Acabei com todo o negócio. Carro de 20 mil reais, ela ia pagar 60 mil. Meu Deus. Ia pagar 2,5 carros, cara. Eu falei, pelo amor de Deus, junta dinheiro 3 anos e você compra a vista. Ah, não, é 3 anos. A minha mãe falou, o Rafael fez isso. Ele andava a pé, é verdade. Ela lembra, ele andava a pé, morava em casa. Eu lembro todo dia correndo atrás de ônibus. Juntou dinheiro 3 anos por ano, comprou o carro. Foi o primeiro carro. Primeiro carro comprei à vista. Continuei juntando, comprei usado e à vista. Continuei juntando. O segundo comprei 0 à vista. Dei o meu e mais que eu juntei. Aí Coisa o- básica, a gente aprendeu. Aí o discípulo do discípulo lá do Mateus, na hora que ele vai fazer um discípulo, marca meu batismo. Pera aí, para ser batizado você não pode comprar carro. Já viram um pré-requisito para ser batizado, entendeu? Né? Então, passar a essência, entender a essência do conteúdo, a essência daquilo que Jesus ordenou, a essência desse material aqui, fundamentação, edificação, cura da alma e dons e ministérios. A essência do negócio, tá? Só para colocar um link aí. Isso faz 2 meses que a gente começou com o Mateus. Semana passada ele mandou uma mensagem. Ô pai, obrigado, cara. Obrigado, você me ajudou, abriu meu olho, eu ia fazer uma loucura. Oi, meu Deus. Amém, meus irmãos? Bênção demais. Mas Márcio, não vai ficar um velório, ficar lendo o livreto? Calma, nós vamos chegar nesse ponto. Calma que nós vamos chegar nesse ponto. Tá? Mas olha só, não é ler, não é pegar o livreto e ficar lendo ali, ó. O propósito eterno de Deus é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a sua glória. Gênesis 1, 27, 28, Romanos 8, 28, 29. Porque família fala de unidade, semelhantes a Jesus fala de qualidade. Não, você está fazendo velório, né, no grupo caseiro? Né? Então como que eu vou fazer? Você faz o seguinte: você lê o material, o propósito eterno de Deus, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a sua glória. Lê o texto e aí você explica com as suas palavras. Explica com as suas palavras como que ele pode aplicar, viver, praticar isso no dia a dia dele, ao invés de ficar lendo. O propósito eterno de Deus é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória dele. Todos nós vivemos para esse propósito. Então é perigoso a gente se perder nas nossas sensações agradáveis e comida boa que a gente gosta e esquecer de viver para promover o propósito, porque a gente promove muito conforto para nós, mas nós vivemos para promover o propósito. Pronto. Ensinou o propósito eterno de Deus e ao discípulo a viver em função do propósito, ao invés de viver em função das necessidades. Pronto. Não precisou ler livreto, rezar missa e fazer velório. Você explicou com as suas palavras e aplicou. Para que serve o propósito eterno de Deus? Para livrar a gente do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, de viver em função das nossas necessidades. A gente não vive em função das nossas necessidades, a gente vive em função de um propósito que é maior do que as nossas necessidades. É por isso que a gente foi lavado dos nossos pecados. Jesus Cristo não nos lavou dos nossos pecados para que agora a gente viva em função das nossas necessidades, dedicado a promover sensações agradáveis e comer comida boa. Não. Nós somos lavados dos nossos pecados para a gente promover o propósito eterno de Deus na terra.
Em outras palavras, o que estamos fazendo pela unidade? O que estamos fazendo pela quantidade? O que estamos fazendo pela qualidade? O que estamos fazendo pela finalidade? Ah, eu estou comendo comida boa, Márcio, no ar-condicionado, tomando açaí. Isso promove o propósito eterno de Deus? Aonde? Não tem problema assistir Netflix e comer chocolate. O problema é assistir Netflix e comer chocolate e não fazer nada pelo propósito. Aí é o problema. Tá? Então, viva pelo propósito. Paralelo a isso, assista no Netflix e coma chocolate. Ou fica na rede. Comida boa. A rede do anjo vai pegar. E viva o propósito, convido os irmãos, como pessoa vai comer comigo, o cara nunca acorda e... Ser discípulo é uma loucura, né? Porque você renuncia às coisas boas dessa terra para desgastar toda a sua vida em função de um propósito que não é seu. Loucura! Como eu falei para ler hoje, né? Ser discipulador é o dia inteiro subir a escada rolante do lado contrário. É assim que a gente vive. Toda hora. Bem-vindos à escada rolante ao contrário, meus irmãos. Tá descendo, você tá subindo. Não tá meio do problema. Ele traz meio do problema do outro. Modo turbo. E é isso que dá significado para a nossa vida, servir as pessoas. Amém, meus irmãos? Amém. Bênção demais. Ponto número 3 para a gente encerrar. Como que nós vamos trabalhar esse conteúdo aqui? Fundamentação, edificação, cura da alma e dons e ministérios. Nós vamos trabalhar da seguinte forma, meu irmão, olha só. 3 pontos aqui, ó. Ensino progressivo, ensino ocasional e ensino reforçado. O que é isso, Márcio? É o seguinte, imagina um prédio com vários andares. O ensino progressivo é esse prédio com vários andares. Então você vai pegar o seu grupo caseiro, colocar no elevador e ir no primeiro andar. Qual é o primeiro andar? O propósito eterno de Deus, do primeiro livreto aqui, ó. Aí você vai transmitir isso para eles. Em quantas semanas, Márcio? Não sei, não precisa ficar preocupado em prazo para você esgotar o ensino do propósito eterno de Deus. Não fica preocupado. Fique preocupado em que seja produtivo. Não fica preocupado em passar muito texto. O propósito eterno de Deus tem o de Gênesis e o de Romanos. Se esses dois, eles saírem com esses 2 textos dentro do coração, é matéria-prima para o Espírito Santo trabalhar na vida deles. O Espírito Santo está lá dentro deles. Tá? Então, o que é o ensino progressivo? É um prédio com vários andares. O ensino progressivo é você pegar esse grupo caseiro, entrar no elevador com todo o seu grupo caseiro, ir lá no primeiro andar e passar o primeiro andar para ele, o propósito eterno de Deus. Passou o primeiro andar, põe eles no elevador e passa para o segundo andar, a queda do homem. Passou lá a queda do homem, põe eles no elevador e vai para o terceiro andar. Quem é Jesus? A vida e obra, as 8 verdades. Passou as 8 verdades do terceiro andar, põe eles no elevador, sobe para o 4º andar e passa lá, porta do reino de Deus. Arrependimento, batismo, receber o Espírito Santo. Passou, aí você põe ele e vai indo progressivamente, andar por andar, até você passar todo o conteúdo da fundamentação, edificação, cura da alma e dons e ministérios. Tem chão aí para percorrer. Tem. Paulo levou 3 anos. Você está terminando um, aí chega outro. Aí já aproveita aquele lado que deu muito bem, já vai passando tudo de novo. Oh, Jesus! Exatamente! Exatamente. Você já vai. Exatamente. Porque aí, ó, tem o ensino ocasional e o reforçado. Porque aí, por exemplo, ó, você está seguindo o ensino progressivo nesses andares aqui, ó. Aí você está lá no dons e ministérios. Mas aí você dá aquela escaneada nas ovelhas que está na sua casa
E dos 7 que está lá, 5 tem problema de administração de finanças. E você quer ficar enfiando 12 ministérios goela abaixo? Não, estaciona, põe todo mundo no elevador, desce lá no andar da administração de finanças e reforça esse ensino da administração de finanças. É um ensino reforçado. Ou se não, vamos supor que você está lá no Quem é Jesus, na vida e obra de Jesus, mas assim, dos 10 discípulos que estão na sua casa, 8 tem muita ferida emocional. Não consegue nem parar em pé. Tanta ferida emocional que tem. O irmão passa na rua, não cumprimenta, pronto. Vou negar Jesus, é tudo hipócrita. Tudo hipócrita. De tanta dor emocional que traz do passado. Aí o que acontece? Não adianta você ficar passando ali para ele administração de finanças. Você tem que entrar no ensino ocasional. Peraí, eu vou estacionar a administração de finanças. Eu nem cheguei nenhuma vez com o grupo caseiro sobre cura da alma. Eu vou parar isso aqui, eu vou lá no cura da alma. Gente, vamos todo mundo entrar no elevador. Vamos lá no 15º andar, que é o cura da alma. E a gente vai aprender a curar essas feridas nossas da alma aqui. Pelo menos passar um curativo para a gente conseguir aprender, a gente conseguir ter fôlego para administrar as finanças depois. Aí você passa um ensino ocasional, que não era o momento agora do cura da alma, mas tem tanto ferido emocional lá no seu grupo caseiro, que você precisa parar o que você está fazendo, e ir lá no andar do cura da alma, e passar pelo menos para estancar o sangue. Depois volta na administração de finanças. Então, gente, discipulador precisa aprender a manejar bem isso daqui. Bem isso daqui. Por favor. Você vê que é bem esse impacto que a gente tem que tomar. Cara, é muita coisa. Não precisa inventar. Não precisa inventar. O básico, todo mundo precisa estar fundamentado nesse básico do feijãozinho com arroz aqui. Amém, meus irmãos? Amém. Bênção demais. Maravilha.